Vai aparecer para você em sua casa aí? O tema da nossa mensagem hoje à noite é Descanse em Deus, já está projetado aqui para nós, mas também vai aparecer em sua casa. E o texto nosso hoje é 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 8. Nós vamos ler junto essa passagem, até o versículo 23. Serão apenas 15 versículos. Para quem está em casa, eu acredito que já está aparecendo também o tema e o texto da mensagem. Nós vamos ler junto esse texto hoje à noite. É um texto maravilhoso que Deus falou comigo durante essa semana e também diante dos desafios que não apenas eu, mas todos nós estamos passando, o país inteiro. Eu quero deixar essa mensagem para você hoje à noite. 2 Reis 6, versículo 8 diz assim: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerras. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerras havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eliseu orou ao Senhor: Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Até aqui está bom o texto, tá bom? Ok? Está aqui o nosso tema de hoje à noite, então: descanse em Deus. Se eu pudesse dar mais uma sugestão para esse tema hoje à noite, seria o seguinte: lidere a sua casa, ou seja, o líder de sua casa. Eu hoje, depois de alguns anos de ministério, eu gosto muito de ler. Sempre que eu vou em uma livraria, ou eu tenho muito prazer de ir aos sebos, eu vejo que lá nos sebos tem muita coisa boa, muita relíquia jogada aos cantos. E de vez em quando, lá perto de casa, na Rua da Moca, tem um sebo legal, o cara já me conhece, o dono lá, e eu entro lá e, nossa, vamos falar assim, eu faço altos negócios com o dono do sebo lá. Todos os livros que eu gosto, eu geralmente vou para casa assim, eu falo para minha esposa assim: hoje eu deixo de comprar um calçado para ir comprar livros. Mas nem sempre foi assim. Eu reconheço que foi apenas depois dos 25 anos que eu comecei a desenvolver o hábito de ler. Eu gosto muito de ler, leio vários livros ao mesmo tempo, e eu estou falando isso pelo seguinte: quando eu tinha 25 anos, eu era um recém-convertido, estava fazendo um curso para me tornar um dos líderes da igreja que eu frequentava na época, e junto ao curso de liderança, o pastor nos orientou, selecionou um dos livros que nós deveríamos comprar, para podermos ler e falar toda semana, uma reunião, falar daquele livro. Eu nunca mais esqueci, fazem 16 anos, o livro chamou muita atenção. O nome do livro era Seja um Líder que Motiva, do Leroy Ames. Aquele livro foi muito importante para mim,
E eu acredito que, depois de eu ter lido aquele livro, dentre as características que eu já tinha em mim, uma delas eu acabei adotando para a minha vida, que era ser um líder que motiva. Essa semana, uma psicóloga estava aqui na igreja, ela não é daqui da igreja, ela mora um pouquinho mais distante daqui, no bairro da Moca. Ela estava aqui, passamos um tempo junto e conversamos. Recebe lá, querido, por favor. E passamos um tempo aqui orando e conversando, e no final da conversa, em meio a tudo aquilo que nós conversamos, ela falou para mim o seguinte, ela falou: nossa, pastor, como você é um cara motivado, como você é um cara positivo, você é um cara motivado. Eu pensei assim, poxa, mas eu também falei para ela, falei: olha, nem sempre, geralmente eu sou motivado, mas nem sempre eu estou motivado. Mas eu quero dizer para você que essa é uma das características de um bom líder, ser uma pessoa motivadora, um líder da sua casa, da sua família, do trabalho, da sua empresa, ser um líder que motiva. E aquele livro que eu li há 16 anos atrás, ele foi um livro muito importante, porque justo o nome do livro era Seja um Líder que Motiva. E depois disso, eu aprendi que a grande sacada, a característica de um líder, mas não é apenas um líder da igreja, é um líder da casa, é um namorado, é o patrão, o chefe da casa, da família, da empresa, onde quer que você esteja na sociedade, você como um líder, você deve assumir sempre um papel de motivador, de animador. Essa semana, muitas pessoas entraram em contato comigo falando dos seus problemas, chorando, falando dos seus desafios, e eu agi da mesma maneira que eu estou falando isso, embora que lá em casa também nós passamos por grandes desafios essa semana, e eu também fui um grande motivador da minha esposa, do meu filho e da minha casa. Então nós precisamos desenvolver essa característica de ser uma pessoa que sempre está motivando todos aqueles que estão perto de nós. E o texto que eu li hoje, ele vem a calhar em cima dessa mensagem. Sabe, querido, esse tempo que nós estamos vivendo, os dias, tem revelado para nós a solidez da nossa fé. Porque apesar de nós termos muita fé, nós também sentimos muito medo. O medo faz parte. O medo é característico do ser humano, o medo faz parte da nossa vida, embora nós sejamos cristãos, embora eu seja um pastor, eu seja um líder, de vez em quando o medo bate à minha porta, e o medo ele é importante, porque o medo ele é aquela coisa que identifica uma potencialização de um perigo, alguma coisa que está prestes a acontecer, que vai acontecer, o que pode acontecer. Então o medo ele é algo importante, porque ele nos identifica algo perigoso, que pode acontecer, ou está acontecendo, ou que poderá acontecer futuramente. Então o medo é algo importante para a nossa vida. Agora eu percebo também que no tempo em que nós estamos vivendo, algumas pessoas estão se permitindo ser paralisadas pelo medo que estão vivendo. O medo, se nós não tomarmos conta dele, se nós não cuidarmos do medo, o medo pode paralisar a nossa vida, o medo pode influenciar o nosso coração, o medo pode paralisar o nosso ser. E quando nós permitimos que o medo nos domine, então nós deixamos de exercer a fé. E outras coisas importantes, quando nós permitimos que o medo domine a nossa vida, nós deixamos de enxergar, de ver ao nosso lado, as potenciais soluções que estão acontecendo. Quando nós permitimos que o medo domine o nosso coração, nós deixamos de enxergar o milagre acontecendo. Quando nós permitimos que o medo domine a nossa vida, nós não enxergamos quando Deus está trabalhando em nosso favor. Quando nós permitimos que o medo comece a dominar a nossa vida, nós deixamos de identificar uma coisa muito importante, que é o ponto de vista do outro. Olha, querido, uma das coisas mais perigosas que pode acontecer conosco é nós olharmos as coisas, enxergarmos tudo aquilo que está acontecendo e acharmos que o nosso ponto de vista é o correto. Acharmos que aquilo que está acontecendo do nosso ponto de vista é o certo. De vez em quando, eu e você, nós precisamos parar e perguntar para quem está perto de nós a seguinte coisa. Nós devemos fazer a seguinte pergunta: olha, você está enxergando o que eu estou enxergando? Você está vendo o que eu estou vendo?
Você está vendo a mesma coisa que eu estou vendo, ou você está vendo alguma coisa diferente? Sabe por quê? Quando muitas pessoas me ligam, ou vêm aqui no templo para orar, e aqui entram muitas pessoas às vezes chorando, desesperadas, com problemas, ou quando alguém me pede alguma coisa, eu sempre olho o ponto de vista dela. O desespero tomou conta, o medo da morte, a circunstância do momento, o medo de ser contaminado, o medo de ser internado, o medo de ser entubado, o medo do desemprego, de faltar comida, o medo de muitas coisas. Então as pessoas só veem uma coisa diante delas, que é o cenário catastrófico de todas as coisas ruins, e o medo passa a dominar as pessoas. Depois que eu deixo as pessoas falarem, dizerem, abrirem o coração, chorarem, falar de tudo que está acontecendo, e eu começo a colocar para elas um outro cenário, elas começam a perceber que o cenário que elas estão vendo nem sempre é o que condiz com a realidade. É muito perigoso quando nós começamos a olhar todas as coisas, e nós achamos que aquilo que nós estamos vendo é absoluto, que aquilo que nós estamos enxergando condiz com a realidade, e nem sempre é assim. Quando nós enxergamos só problemas diante de nós, nós temos a tendência de focar em tudo aquilo que é ruim, e nós sempre vamos dizer do pior de todas as coisas. Então nós falamos do pior da política, do pior da pandemia, do pior da enfermidade, do pior do desemprego, da fome, do pior da lotação dos hospitais. Nós enxergamos tantas coisas ruins. No entanto, quando nós nos permitimos a enxergar as coisas boas, nós vamos perceber que além dos problemas, também existem as soluções, também existem coisas boas, também existem coisas maravilhosas. Quando eu vou dormir, por exemplo, com o meu filho, eu tenho o hábito de orar com ele, eu já falei aqui várias vezes, não apenas com a minha esposa, mas com ele, e falar para ele: filho, nessa hora, muitas pessoas estão internadas, nessa hora, filho, muitas crianças como você não têm o que comer na rua, muitas vezes, filho, nesse momento, como choveu semana passada, eu falei: filho, nessa hora, há muitas crianças que estão nas ruas, deitadas num papelão, nessa hora, tem pai e mãe que não tem o que comer, para que ele entenda, porque senão ele tende a perceber que ficar em casa é tão ruim, então eu mostro para ele que existem os dois lados da moeda. Escuta, nós também precisamos fazer isso, nós precisamos entender isso. Às vezes nós olhamos as coisas e falamos assim: está tão ruim, está tão difícil, está tão complicado, nós nos esquecemos que se parece que está ruim do nosso ponto de vista, imagina para aqueles que realmente está difícil. Quando nós olhamos isso, nós começamos a ter um fio de esperança, que é imaginar que não está tão ruim como muitas vezes nós pensamos para nós, e que para o outro está muito pior, e que apesar de estar ruim para nós, há alguma coisa que nós podemos fazer em benefício de alguém. Sabe, olha só, lá em 1 Reis, no capítulo 17, conta uma história maravilhosa, a história de uma viúva que não tinha mais o que comer, e de Elias, que também não tinha o que comer. Deus falou para Elias, para que ele fosse até a casa de uma viúva, e que lá Deus iria sustentar ele, a viúva e a filha dele. Quando Elias chegou à casa da viúva, em 1 Reis capítulo 17, ele chegou na casa da viúva e falou: me dá um pouco de água e alguma coisa para comer. A viúva falou para Elias o seguinte: tão certo como vive o Senhor, que a única coisa que eu tenho em casa é um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Vou preparar alguma coisa para mim e para o meu filho, e depois nós vamos morrer. Aquela mulher, naquele momento, naquela hora, ela via apenas um cenário na frente dela, que era o cenário da morte. Ela não via o cenário de esperança, de socorro, ela não via um cenário de milagre, ela só via nos olhos dela um cenário de morte, do fim de todas as coisas. E Elias, que havia sido enviado à casa dela por Deus, falou para ela o seguinte: olha, pega esse azeite, pega essa farinha, faz alguma coisa para comer, mas não coma, dê para mim, porque Deus falou que na sua casa não vai faltar comida para mim, nem para você e nem para o seu filho. E quando nós olhamos o decorrer do texto, lá vai dizer que não faltou comida para ela, nem para ele, nem para ela e nem para o filho. Percebe dois pontos de vista diferentes? No ponto de vista da mulher, para ela era a morte. Do ponto de vista de Eliseu, ele se preparava para viver.
São dois pontos de vista diferentes. Ela, enquanto ela via um cenário de morte, Elias era sustentado por uma palavra que Deus havia falado para ele: olha, vai à casa dela, porque lá eu vou sustentar você até que a seca, a escassez da terra passe. E foi isso que aconteceu. Outro cenário que nós temos era quando Jesus foi atravessar o mar da Galileia com os seus discípulos. Na metade da viagem diz que um temporal veio sobre o barco, sobre o mar da Galileia. Jesus dormia, os discípulos entraram em desespero e falaram, acordaram o Senhor, exortaram ele e falaram: Senhor, acorda, não se importa que nós vamos todos morrer aqui nesse lugar. O que os discípulos viam diante dos olhos deles? O cenário de morte. Falou, nós vamos, eles já declararam a palavra, nós vamos morrer. E quando Jesus acorda e levanta, eles deram uma exortada em Jesus, como se Jesus estivesse alheio àquilo que estava acontecendo. Quando Jesus despertou, foi Jesus que chamou a atenção deles e falou: por que vocês se deixaram que o medo dominasse vocês? Foi isso que Jesus falou. Por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? Por que vocês permitiram que o medo dominasse o coração de vocês? Jesus estava falando para ele: por que vocês não desperte a fé que tem dentro de vocês? Jesus estava incitando eles despertarem uma fé que eles tinham. Jesus falou para eles, ao invés de declarar que vocês vão morrer, e se desesperarem, e permitir que o medo domine vocês, por que vocês não deram uma palavra de autoridade para a tempestade, e mandaram ela parar? Jesus falou, por que vocês são tímidos? Por que vocês estão em vergonha? Então quando as coisas ficarem difíceis na tua casa, quando o temporal vir sobre a tua família, teu trabalho, casamento, não importa a área que você fala, pá, bateu um temporal, antes de você declarar que nós vamos morrer, tome uma atitude de fé, se levante, faz o que Jesus falou, dê uma autoridade para quem? Para a tempestade. Quem é o causador do temporal? A tempestade. Por que vocês estão declarando morte? Declare o quê? Vida, declare que a tempestade vai parar. E Jesus olhou para a tempestade e falou: acalma, aquieta-se. Diz que o mar se acalmou e tudo se fez bonança. O que Jesus estava falando para nós? Temos a capacidade de exercer a fé, diante dos desafios, diante dos problemas, de não temer, de não invocar a morte, não permitir que o medo domine a tal ponto de falar, agora todos nós vamos morrer. Muitas pessoas falam para mim, pastor, eu acho que agora é o fim do mundo, todo mundo vai morrer tantas mil pessoas, milhares de pessoas vão morrer. Eu falo, filho, pode morrer, agora desde que o mundo é mundo, as pessoas morrem, um dia ou outro todo mundo tem que morrer. Agora, não podemos ficar com um cenário catastrófico diante dos nossos olhos, profetizando e declarando. O que a gente faz? Declara a vida, declara o quê? Poder, declara milagre diante daquilo. Então lá na tua casa, na empresa, quando as coisas ficarem difíceis, quando o temporal vir, levanta-se sobre o temporal, e ao invés de falar, agora nós vamos todos morrer, agora tudo vai acabar, é o fim, é um ponto de vista. Jesus estava falando para os discípulos, muda a maneira de vocês olharem para as circunstâncias, ao invés de olhar para o mar e falar, nós estamos afundando, vamos morrer, ele falou, olha para o causador do problema e fala, vai parar, mande que pare o temporal, mande que pare a tempestade. Quando Jesus mandou, ela parou, é tirar o foco do problema e resolver o problema. Eu e minha esposa, nós temos isso. Quando eu estou com alguém, um aconselhamento, alguma coisa, a gente identifica o problema, eu falo, poxa, ok, identificamos o problema, o que a gente vai fazer agora? Resolver o problema, vamos resolver o problema, porque nós somos chamados para resolver problema, então vamos resolver o problema, vamos atacar o problema, vamos focar no problema, vamos focar como resolver o problema, e não aumentar o problema, vamos encontrar uma saída para o problema. É interessante que aqui, começa a se desenrolar essa história que eu acabei de ler. Por quê? Porque ela é uma história preciosa. A Bíblia diz que o exército da Síria queria atacar Israel. E quando a gente lê alguns capítulos atrás, é interessante ver o desenrolar da história da Síria com Israel. O rei da Síria quer atacar o rei de Israel. Todas as vezes que o rei da Síria reúne o seu exército e monta a estratégia de ataque, o profeta Eliseu fica sabendo,
vai até o rei de Israel e fala assim: olha, o rei da Síria vai atacar você por tal região, esse será o jeito que o rei da Síria vai atacar. O rei de Israel se preparava e o rei da Síria era frustrado, até ao ponto que o rei da Síria reuniu todo o seu exército e decretou que queria que fosse revelado quem do exército da Síria estava ouvindo a conversa, ia contar para o rei de Israel. E algumas pessoas do exército falaram: ó rei, quem está falando é o profeta Eliseu. Aliás, ele fala tudo antes de acontecer e avisa o rei de Israel. E outra, tudo aquilo que você fala, até o culto, lá na tua cama, escondido, quieto, até aquilo ele está sabendo o que você fala. O rei da Síria fica impactado com aquela história. Fala: o que nós temos que fazer então? Resolver o problema. Problema para quem? Para a Síria. Como que resolvia o problema? Vamos matar o profeta. Nós vamos atacar o profeta e vamos matar o profeta. Olha, é interessante que o rei da Síria era o mesmo rei que lá no capítulo 20, anterior por lá, principalmente no capítulo 20 e aqui no início, era o rei que no capítulo 5, era o rei da Síria que havia mandado carta um tempo antes para o rei de Israel, pedindo que ele curasse o seu servo, Naamã, que era o chefe do exército de Israel. Agora, o rei da Síria quer matar o rei de Israel. E o exército da Síria que queria atacar Israel, estava sob o comando do Naamã, aquele homem que havia sido curado da lepra. Agora, o Eliseu que havia curado o Naamã, estava correndo perigo, porque o exército da Síria queria ir até a casa de Eliseu para matar Eliseu. Então o rei da Síria falou assim: descubra onde ele está morando, me diga onde que é, e vamos lá na casa dele matar ele. E eles sabiam onde que era, porque o comandante, anteriormente, no capítulo 5, Naamã, tinha ido até a casa de Eliseu, então eles sabiam onde morava, ficou fácil, e foram à casa de Eliseu. Durante a noite o exército da Síria foi, cercaram a casa de Eliseu. Na casa estava Eliseu e o seu servo, e de manhã bem cedo, diz a Bíblia, no clarear do dia, pela manhã, o servo do Eliseu acordou, levantou e foi para fora, talvez contemplar o sol, ver o nascer do sol, o horizonte. E quando ele vai para fora e olha para fora, o que ele vê? O exército da Síria, por todos os lados. Diz que o exército havia cercado tudo, a região, a cidade de Samaria havia cercado. O servo do Eliseu que acordou, levantou, foi lá fora, olhou, quando abriu os olhos, contemplou quem? O exército da Síria, todo mundo pronto, milhares e milhares de inimigos do exército da Síria, pronto para atacar a casa de Eliseu e matar Eliseu. Quando o servo de Eliseu vê aquela cena, ele fica transtornado, em pânico, com medo, desequilibrado, corre para dentro de casa, chama o seu mestre, que era o profeta Eliseu, e chama o Eliseu e fala para Eliseu, fala: meu senhor, cercaram a casa, e nós vamos morrer, já declarou a palavra, nós vamos morrer, não temos o que fazer. E aliás, ele lança uma pergunta para Eliseu, fala: meu senhor, o que nós vamos fazer nessa hora? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos morrer. É onde entra a sensatez de um líder, é onde entra o discernimento de um chefe, de um pai de família, de casa, de um sacerdote do lar, de um empresário, de um chefe, de um patrão, diante das circunstâncias. Quando o servo fala isso para Eliseu, e pede para Eliseu ir ver o cenário de guerra, de destruição, de morte que ia acontecer, o que é que Eliseu fala para o servo? Ele vai lá olhar o exército? Ele foi lá olhar os inimigos? Não foi. Que estavam lá, o servo já falou que eram muitos inimigos. O que Eliseu fez? Quando ele vê o transtorno do servo dele, ele ora a Deus, fala: Deus, tenha misericórdia do meu servo, ele ainda não está maduro, ele ainda é bastante carnal, ele tem uma visão limitada, ele anda ainda guiado pelo natural das coisas, e no natural nós só vemos problemas mesmo. Nosso olhar natural só vê problemas e dificuldades e não encontra saída. Então, enquanto o servo quer levar Eliseu para ver o exército, o Eliseu ora a Deus, fala: Deus, por favor, abre a visão do meu servo agora, abre os olhos dele para que ele possa contemplar
o que está acontecendo aqui, para que ele possa ver. E quando Eliseu ora dessa maneira, e o servo dele tem uma visão espiritual aberta, e ele olha ao redor, quem que estava ao redor dele? O exército de Israel. Mas não era o exército físico, humano, era o exército de Deus. Diz que o exército de Deus estava ao redor, pronto para batalhar, para guerrear. Enquanto o servo de Eliseu tinha medo, tremia e queria fugir, sumir, de medo de morrer, o Eliseu estava como? Falou, tomara que eles avancem logo, porque eu quero ver o que Deus vai fazer com todo esse negócio aqui. Percebe uma coisa importante aqui, enquanto nós temos um homem carnal, superficial no seu relacionamento, que quer mostrar para o Eliseu que tem um exército inimigo, o líder, o cara espiritual, o homem de oração, de fé, o homem de Deus está falando o quê? Eu não quero ver o problema, eu quero ver primeiro a solução. Ele falou, eu não quero lá ver o exército do inimigo, eu quero ver o exército de Deus. Então ele está mudando o foco do servo dele. Falou, você já viu? Eu quero ver quem que está a meu favor, depois eu vou ver quem está contra mim. E Eliseu lança uma palavra profética, mesmo sem ver os inimigos, ele fala assim, olha, maior é o que está conosco, do que aqueles que desejam nos matar. Ele nem havia visto, ele nem havia ido olhar o que estava acontecendo, mas a visão do líder, a visão do profeta, de um homem de fé, é uma visão de fé. Sustentava ele saber que Deus estava com ele. Ele falou, não importa quantos estejam rodeando a casa, eu tenho certeza que se tiver 1000, tem 2000, da parte de Deus. É um óleo de fé. Tudo depende da maneira que você vê, tudo depende do ponto de vista que você vê. E o que Eliseu estava tentando fazer para o servo dele era que ele reagisse diferente. Percebe aqui uma reação? A reação de um homem que ainda não tem aquele feeling, aquele despertar espiritual, que olha as coisas do ponto de vista natural, e assim está caminhando um tempo na humanidade, as pessoas estão vivendo assim, e nós como igreja temos que cuidar. Morreram muitas pessoas essa semana, lamentavelmente, perdemos irmãos, pessoas conhecidas, né? Mas nós não podemos morrer junto, não podemos nos abater. Amanhã é segunda-feira, o que nós vamos fazer amanhã? O que um líder faz amanhã? É interessante aqui o desenrolar da história, e não é por acaso que a história está dizendo assim, e de manhã, bem cedo, o servo do Eliseu levantou, saiu para fora, olhou para as colinas e viu. Por que o cenário acontece de manhã? Porque de manhã é que define-se toda a nossa vida. É de manhã que as coisas acontecem. É de manhã que você abre o teu WhatsApp, o teu e-mail, as tuas coisas, você recebe o quê? Um monte de mensagem inimiga. É de manhã que os desafios vêm. Rapaz, vou falar uma coisa para você. Às vezes eu acordo de manhã, tenho até medo de ligar o Wi-Fi, porque durante a noite eu desligo. De manhã, às vezes eu tenho até medo de ligar o Wi-Fi. Eu fico pensando, tomara que as notícias que venham sejam boas. Tomara que as coisas sejam boas. Por quê? Porque de manhã já está lá o quê? Pronto, um exército de inimigo pronto a atacar você. Tudo que é de negativo vem de manhã. O teu chefe manda mensagem para você de manhã ou de noite? De manhã. Falou, filhão, quero saber do teu negócio hoje, eu quero isso, isso e isso. Você desenrola o teu negócio de manhã, vai à luta, vai atrás do teu negócio. O que acontece pela manhã? Falou, tem que bater o quê? Não tem que bater meta hoje? A meta bate como? Como que comunica? É de manhã ou fim de tarde, hein, Fernando? Como que é, Samuca? É de manhã. Falou, a primeira reunião da manhã. Fala, tem gente que liga para mim de manhã e fala, e daí como é que está? Pastor, está 1000, minha cabeça já está 1000. Fala, mas é apenas o começo do dia, mas está assim, pastor. Fala, então fica tranquilo que até o final de tarde, a maioria desse gigante morre tudo. Já vai abater tudo. Por que de manhã? Ele está falando, porque de manhã são os que se apresentam os nossos maiores problemas. As crises no casamento começam quando? De manhã. A mulher fez o café e esqueceu de pôr açúcar, dá uma crise. A mulher fez a comida e esqueceu de pôr o queijo na mesa, dá uma crise no casamento já. Para algumas pessoas já é uma tempestade. Quem vai levar o filho para a escola? Quem que vai cuidar da aula online? Pronto, já é outra crise. Ninguém quer. Os problemas começam quando? De manhã. E aqui é interessante porque o profeta que tem uma visão do exército de Deus, ele tem quando? De manhã. O que significa? Que eu e você, como cristãos, de manhã, antes de enfrentar as nossas batalhas, devemos fazer o quê? Relacionamento com Deus. Comunhão com Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus pela manhã,
Deus já providencia um milagre, a saída para nós durante o dia. Os problemas vão acontecer, os gigantes vão aparecer, os exércitos inimigos, as dificuldades, os BOs vão ocorrer. Mas quando nós mantemos comunhão de manhã, a gente tem uma visão diferente do servo do Eliseu. A gente olha e fala: maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Meu desafio para você é o quê? Começar amanhã com Deus. Começa amanhã com Deus. Levanta mais cedo, começa o teu dia com Deus. Começa orando, começa lendo, começa buscando Deus, começa falando com Deus, começa entregando para Deus os teus desafios, os teus problemas, as tuas dificuldades, as tuas lutas. Porque se nós começarmos de manhã olhando para Deus, os nossos gigantes vão ser bem menores. Sabe por que os problemas parecem ser tão grandes de manhã muitas vezes? Porque levantamos e queremos encarar os problemas primeiro. Queremos olhar, fazer como o servo do Eliseu, sair de casa e olhar todos os problemas que nós temos para vencer. E quando nós fazemos isso, nós vemos o quanto nós somos pequenos e eles são tão grandes. E Eliseu aprendeu que antes de olhar para os problemas, ele devia olhar a provisão de Deus, o relacionamento com Deus. Que tipo de líder você é? Que tipo de homem você é? Que tipo de mulher você é? Sabe, hoje que nós estamos vivendo nesse tempo, onde muitas mulheres são líderes da sua casa. A minha palavra para você, mulher, é uma palavra de motivação. Uma líder que tem que agir diferente. Quero deixar para encerrar essa mensagem aqui 4 coisas importantes. Primeiro, cuidado com as notícias, e principalmente com as notícias ruins. Cuidado com as notícias. O que foi que o servo do Eliseu falou para ele? Uma notícia. Uma notícia. Cuidado com as notícias. Quando de manhã você abre o celular, liga a TV, o notebook, o iPad, seja lá o que for, fala: eu vou ler primeiro as notícias. Você quase tem um infarto pela manhã. Você quase fala assim: não dá nem vontade de viver hoje, melhor seria que morresse. Por quê? Porque só são notícias ruins e negativas. Não é só isso. Não é só isso. Tem muitas coisas boas. Tem muitas coisas maravilhosas. Deixe de ver tantas notícias ruins. Cuidado com as notícias ruins. E ao invés de ler notícias ruins, exercite a fé. O servo do Eliseu achou que era mais importante ver os inimigos primeiro, as coisas ruins, do que falar com Deus. E o líder dele teve que pedir para Deus, que Deus abrisse a vista dele, para que ele enxergasse que tinha sim problema, mas também tinha Deus que estava lutando por eles. Cuidado com as notícias ruins. Procure exercitar mais a tua fé, procure falar mais de Deus, procure colocar Deus no teu caminho, procure colocar Deus nas tuas causas, procure colocar Deus à frente de tudo aquilo que você tem para resolver. Fala: tem problema no casamento, no trabalho, no dia a dia, na sociedade, coloca Deus na frente, coloca Deus na frente, fala: Deus, abre os meus olhos que eu não estou conseguindo enxergar, fecha os teus olhos naturais, para que Deus abra os teus olhos espirituais, para que você comece a enxergar as coisas boas, as soluções. Segunda coisa, muito importante para você: lidere a sua casa. Querido, um líder tem que ter postura. E eu não estou falando de líderes do sexo masculino, estou falando muitas vezes de mulheres que têm que liderar a sua casa. Sabe, querido, eu como pastor, tem muitas coisas acontecendo sobre as minhas costas, a minha cabeça no dia a dia. Durante a semana, além dos desafios de casa, de família, tem a igreja, as pessoas, tem muitas coisas acontecendo em minha casa, as minhas costas. Quando eu vou para casa, eu faço mais ou menos como um médico fez semana passada. Estava vendo um médico semana passada, iria entrar para o quarto, onde tinha o paciente dele. A câmera estava filmando ele antes de ele entrar no quarto, do saguão para o quarto. Ele chegou na porta do quarto, antes de entrar, ele arrumou bem a camisa, ele arrumou bem o cabelo, ele se organizou bem, deu um sorriso, abriu a porta e entrou. Por quê? Porque quem está lá não pode ver que o médico está exausto, cansado e desanimado. Quando eu chego em casa, eu também às vezes paro na frente da porta, antes de abrir a porta, me organizo um pouco, olho para mim, dou um sorriso, ou quando eu estou no elevador, olho para o espelho, falo: vamos para casa? Porque eu não posso chegar dentro de casa e levar todos os problemas que eu tenho. Um líder tem que aprender a administrar. Você é um homem de casa, uma mulher de casa, seja um líder que motiva. Chega em casa, você avalia os problemas,
procura encontrar a solução, tira o foco do problema, fala, vamos resolver isso, isso aqui vai acontecer, vamos atacar isso, vamos resolver isso, coloca uma motivação no rosto, anima as pessoas que estão perto de você, os teus filhos que estão fazendo aula online, o teu marido que está desanimado pelos resultados ruins, a tua esposa que não está bem, coloca um sorriso no rosto e passa uma palavra de segurança e motivação. Faz o que o Eliseu falou para o seu servo, falou, campeão, tira o olho lá de fora e começa a contemplar agora, fecha os teus olhos e fecha o livramento de Deus, a saída, o milagre, a solução de Deus para a tua vida. Terceira coisa, muito importante, procure confiar e descansar em Deus. Procure confiar e descansar. Enquanto os discípulos de Jesus estavam quase morrendo porque o barco iria naufragar, o que Jesus estava fazendo? O que ele fazia? Estava dormindo. Por quê? Segurança no Pai. Jesus era filho do Pai, ele conhecia Deus, o temporal estava acontecendo, mas ele estava fazendo o quê? Dormindo. E os discípulos estavam falando o quê? Nós vamos morrer. Então procure confiar e descansar em Deus. Jesus deu uma palavra para o temporal, acalmou a tempestade e possivelmente depois ele foi fazer o quê? Dormir de novo. Por quê? Aquilo que está sobre o nosso controle nós fazemos, aquilo que depende de Deus Ele faz, e depois quando nós não podemos fazer mais nada, nós vamos fazer o quê? Vamos dormir, descansar. Descansa. Tem pessoas que falam, pastor, eu não consigo mais dormir, eu não consigo mais descansar. Por quê? Está administrando muitos problemas. Tem um determinado momento que você tem que confiar, descansar, depositar nas mãos de Deus e deixar que Deus cuide de tudo. Você não vai fazer. Eu choro, eu venho aqui para o templo durante o dia, a semana eu oro, eu choro, eu profetizo, eu declaro, falo de pessoas, mas tem um determinado momento que eu seco as lágrimas, eu falo agora eu tenho que entregar para Deus e confiar que Deus vai fazer um milagre. Tudo depende de Deus. Então confie e descanse. Você que está me assistindo, acompanhando, confie em Deus e descanse em Deus. Em quarto e último lugar, a comunhão com Deus vai te fortalecer diante dos desafios. A comunhão, o relacionamento com Deus vai te fortalecer diante dos grandes desafios que vão surgirem. A comunhão e o relacionamento com Deus. Quem não se relaciona com Deus não põe Deus à frente de nada. Mas quem se relaciona e tem comunhão com Deus, na hora que você precisar, no momento em que você precisar ser fortalecido, você vai ser. Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar vitória. Amém? E para encerrar, tem uma frase muito legal que eu gosto, de um homem chamado William McFee, que diz o seguinte, presta atenção: o mundo não está interessado nas tempestades que você encontrou, eles querem saber se você trouxe o navio. O mundo não está interessado nos problemas que o pastor tem, eles estão interessados se eu resolvi o problema. O mundo não está interessado se você enfrentou tempestade, querem saber se você trouxe o navio. Administra, tenha fé, coragem, força e descansa em Deus. Amém? Eu quero orar com vocês. Meus irmãos vão cantar uma última música, mas antes deles cantar eu quero orar, entregar para eles finalizarem o culto. Você que está aí na sua casa, quero pedir para você, marca alguém hoje à noite que está precisando ouvir algo de motivação para a sua vida, nessa mensagem, para que essa pessoa de repente possa se motivar, encontrar forças, coragem, para amanhã cedo, levantar, e antes de ir para fora, ver os problemas, ela possa olhar para Deus e enxergar a solução de Deus para a sua vida. Eu quero orar por você e com você, não apenas que está aqui, mas também está em casa. Vamos orar comigo nesse momento? Espírito Santo, eu quero te agradecer, porque os nossos olhos carnais, naturais, muitas vezes, estão focados nos problemas, nas tragédias, nas dificuldades. Os nossos olhos muitas vezes estão focados, Senhor, nos grandes gigantes que nós temos para enfrentar. E muitas vezes, Pai, nós pecamos no fato de que
queremos encarar o dia a dia, sem antes ter tido comunhão com Deus, que quer nos mostrar a solução, a provisão, o milagre, a saída para todos eles. Nós queremos hoje à noite assumir um compromisso, de que pela manhã, Senhor, antes de focar no exército inimigo, queremos fazer como fez o teu servo, olhar para o Senhor, e ver a saída, a solução, o milagre, para todas as coisas. Depois, levantar a nossa cabeça, olhar para fora, e ficar olhando o livramento do Senhor, em nosso favor, em nosso benefício. Meu Pai, em nome de Jesus eu oro pedindo ao Senhor, que esta semana seja uma semana de vitória, para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Essa pessoa que está distante de São Paulo, fora do Brasil, Espírito Santo, lá nessa casa, nessa pessoa que está internada na UTI, no hospital, aquele que está isolado no seu quarto, em sua casa, contaminado, aquela pessoa que não está bem nesse momento, que lhe falta o ar, a saúde, a provisão, a comida, o alimento, o emprego, o trabalho. Senhor, lá nessa casa, mostra para essa pessoa que esse gigante, esse exército inimigo, não é tão grande, que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Providencia a saída, providencia um milagre, uma solução para essa casa, essa família, essa pessoa. Declara vitória sobre essa vida nessa semana, para nós como igreja, como teu povo nessa cidade. Nos dá a graça, Senhor, de vermos a cura do vírus nessa pandemia, em nome de Jesus, um grande milagre acontecer nessa nação, na cidade de São Paulo, em cada família, em cada vida. Há um grande desafio que os meus amados firmaram para daqui 2 semanas, meu Pai, de levarmos comida para algumas pessoas necessitadas. O desafio é grande, porém o Deus que nós temos é muito maior, e nós cremos em um milagre superior do que aquilo que nós estamos imaginando. Em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana de vitória, de vida, de solução, de milagre para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.